preço de uma vaga podia chegar a quase R$400 mil. Os detalhes desse esquema milionário e de como a organização atuava você vai ver agora na reportagem de Paulo Henrique Santos. O homem que aparece nessas imagens, trabalhando tranquilamente, faz parte de uma fraude milionária. Um esquema que envolvia concursos públicos, vestibulares e até o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. No dia em que esta gravação foi registrada, o alvo era o concurso para delegado civil em Goiás, uma das carreiras mais disputadas no serviço público. O salário inicial de R$15 mil atraiu 14 mil inscritos, uma concorrência de quase 390 candidatos por vaga. A prova é considerada uma das mais difíceis do país. No concurso de março deste ano, muita gente estranhou as notas dos primeiros colocados, mais altas do que o normal. A polícia logo recebeu uma série de denúncias e iniciou uma investigação, como explica o delegado titular da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra a Administração Pública. Conseguimos perceber que alguns candidatos que não tinham perfil de concurseiro, não prestavam outros concursos, não tinham aprovações. Conseguimos identificar, coincidentemente, os 13 primeiros colocados no concurso que não tinham esse perfil. A polícia passou a monitorar esses candidatos e montou uma vigilância no dia da segunda fase do concurso, que aconteceu em maio. Na ação, os agentes localizaram um dos candidatos suspeitos dentro do carro de um homem identificado como Antônio Carlos Francisco. Eles estavam estacionados nessa rua, que é pouco movimentada, em um bairro nobre daqui de Goiânia. Dentro do veículo, os investigadores não encontraram ponto eletrônico ou algum outro objeto que pudesse indicar fraude no concurso. Encontraram apenas uma agenda, que foi fundamental para desarticular o esquema. A agenda continha nomes, valores e referências a diversos concursos públicos e até uma lista de candidatos suspeitos de fraudar o Enem. Segundo a investigação, Antônio é médico e cobrava entre R$120 e R$395 mil para aprovar o candidato, de acordo com a carreira. Dentre esses nomes que estavam ali na lista, todos eles tinham sido aprovados para a segunda fase do concurso e estavam entre os primeiros colocados. Nesse depoimento, um candidato confessa ter participado do esquema de fraude. Se fosse um concurso igual da vez para delegadia, pedia 50 mil de entrada. E depois dessa entrada aí, o que tivesse, se passasse depois, fazer nenhum consignado aí, é negociante. Aí ficava uma cadeira na média de 80 a 100, máximo 120. Eles perderam a vergonha na cara. Eles estavam oferecendo vagas à torto e direito, nas esquinas, nos bares, em lanchonete, em cursinho, em qualquer lugar, porque eles tinham a certeza da impunidade. A permanência, entre aspas, no mercado dessa organização criminosa era tamanha que os membros garantiam o resultado, sob pena de devolução das quantias pagas. O esquema era tão complexo que, em alguns casos, a pessoa não tinha nem o diploma de direito, exigido pelo edital do concurso. O agenciador, além de garantir essa vaga após o pagamento, também iria fornecer um documento falso, informando que ele tinha concluído o curso de direito. Como a polícia não encontrou nenhum equipamento de ponto eletrônico, os agentes passaram a investigar o procedimento do instituto responsável por organizar as provas do concurso para delegado, o SEBRASP, Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos. Nossa surpresa foi a resposta do SEBRASP, que 19 cartões respostas da primeira fase estavam desaparecidos. Em virtude do sumiço desses cartões respostas, foi solicitado a cópia do CFTV, que é o Circuito Fechado de Televisão. Foi através desse circuito que a polícia chegou a Ricardo Silva do Nascimento,
um ex-funcionário do Sebrasp, e descobriu como as provas eram fraudadas. Uma vez que o acordo era feito e o pagamento acertado, o candidato recebia a orientação: entregar o cartão resposta em branco. A primeira prova que eu fiz agora, eles pediram para me assinar. Eu cheguei a perguntar para eles mesmo, realmente, tipo assim, como funciona? Ele falou assim, ó, o que tiver que assinar, vai pagar a prova para você. O que não precisar fazer, nós mesmos faz. Ricardo era o responsável por separar e digitalizar as provas e as folhas de respostas. A regra do próprio Sebrasp dizia que ele deveria realizar essa separação sem romper nenhum dos lacres e encaminhar o material sempre supervisionado por segurança. Mas essas imagens mostram que o procedimento não era seguido. Ricardo aparece em um local conhecido como Sala Cofre, selecionando os cartões respostas que estavam em branco. Esses outros 2 homens são funcionários, mas não há suspeita de que tenham envolvimento com o crime. Depois de separar o material, o ex-funcionário segue para outro ambiente, procura um envelope e guarda os papéis em um armário pessoal. Segundo as investigações, Ricardo levava os cartões em branco e preenchia tudo com as respostas corretas, seguindo o gabarito divulgado depois da prova. Antes que elas fossem encaminhadas para correção, ele devolvia os papéis. Este outro vídeo foi gravado 2 dias após a fraude e mostra Ricardo chegando à empresa com um envelope na mão. Ele entra tranquilamente no prédio, cumprimenta um colega e, em seguida, leva os documentos para a digitalização. Ele se aproveitou do seu cargo efetivamente, porque ele tinha uma função de coordenador, motivo pelo qual ninguém contestava a sua presença ou mesmo a sua ação ali naquele recinto de trabalho. Fraudar a segunda fase era mais difícil, porque como a prova é dissertativa, precisa ser feita à mão. Novamente, os candidatos eram orientados a responder somente o que soubessem. Aí essa segunda agora ele só mandou preencher o que tinha que preencher, por exemplo, o que eu soubesse que eu queria responder. Mas como você vai fazer? Depois de falar. Ricardo voltava a pegar as provas da Sala Cofre. Em seguida, os aliciadores marcavam encontros com os candidatos para que eles completassem as respostas conforme orientação da quadrilha. Ou seja, eles respondiam à prova dissertativa depois de todos os outros candidatos, com acesso a informações de livros, internet e até mesmo de respostas modelo, divulgadas após o concurso. Uma das candidatas, aprovada entre os 5 primeiros, entregou sua prova totalmente em branco. Então, como uma candidata tão bem classificada numa primeira fase não consegue responder, ou ao menos tentar responder, uma única pergunta na prova subjetiva? Assim, é possível identificar diversos erros de português nos textos, como a palavra cotidiano, quando correto é cotidiano, e entendimento, que deveria ser entendimento. A suspeita é que Ricardo agia desde 2013 e só no ano passado movimentou mais de R$ 1 milhão em propina. Os demais servidores do Sebrasp, informalmente, nos relatavam que o padrão de vida do Ricardo mudou repentinamente. Trocava de carro constantemente, realizava viagens, ou seja, apresentava um padrão de vida de ostentação e luxo. O advogado do Sebrasp afirmou que Ricardo foi demitido assim que as suspeitas começaram, no início deste ano. O Sebrasp instaurou os procedimentos internos e automaticamente passou a cooperar com as autoridades policiais, apresentando tudo que era requerido. Na última segunda-feira, a polícia prendeu 8 pessoas em Goiânia e no Distrito Federal, acusadas de participar do esquema. Todas negaram envolvimento. Ricardo e Antônio Carlos estão entre os presos. Os suspeitos são acusados de formação de organização criminosa, fraude, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Já os 13 candidatos beneficiados pelo esquema vão responder em liberdade por fraude em concurso público e crime de corrupção ativa. Foram encontrados indícios de que cerca de 30 concursos públicos e vestibulares foram corrompidos em todo o Brasil.
Por isso, as informações obtidas até agora vão ser compartilhadas com as polícias de outros estados e com a Polícia Federal, já que existem indícios de que o Enem do ano passado também foi fraudado. Além disso, durante as investigações, um estudante da Universidade Federal de Goiás confessou à polícia que o pai deu uma casa em troca de uma vaga no curso de medicina. Ele contou que fez a redação da prova dentro do carro de um dos integrantes da quadrilha. Ao entrar no carro, havia outros 3 candidatos do Enem também. Ele literalmente fez a prova da redação nas coxas. A suspeita é de que a quadrilha iria tentar usar o mesmo esquema no Enem deste ano. As provas começaram neste domingo. Em nota, o INEP, instituto que aplica o Enem, disse que não foi notificado sobre essa operação e que, a partir das informações obtidas, tomará as providências cabíveis. Ainda segundo o instituto, a segurança para o Enem deste ano foi reforçada. A reitoria da Universidade Federal de Goiás afirmou que só vai abrir um processo administrativo contra os estudantes suspeitos após ser notificada oficialmente sobre o caso. É uma afronta aos concurseiros de todo o Brasil que estudam, muitas vezes saem do seu próprio estado, vêm de imóvel, vêm de veículo e vê essas situações acontecerem de fraude.